Saudações a todos que assistem esta aula. Eu sou o professor Bruno. O tema da nossa aula é Leis de Kepler. Esta é uma aula para o primeiro ano do ensino médio na disciplina de Física. Os objetivos da nossa aula são analisar a investigação histórica que consagrou o modelo heliocêntrico do Sistema Solar e compreender as leis de Kepler e como elas se aplicam ao movimento dos planetas. Então, para contextualizar como essas leis surgiram historicamente, a gente tem que analisar os chamados modelos planetários. O primeiro modelo planetário é o chamado modelo geocêntrico. Neste modelo, a Terra encontra-se imóvel no centro do universo e ao redor da Terra orbitam a Lua, o Sol, os planetas e todas as estrelas. É compreensível que esse tenha sido o primeiro modelo a ser proposto, pois pelo nosso referencial a gente não percebe o movimento da Terra. A gente olha o céu e observa os corpos celestes se movendo em órbitas aparentemente circulares. Porém, com um olhar um pouco mais criterioso, esse modelo ele não explica uma série de fenômenos, como o movimento dos planetas, que ora são retrógrados, ou a sucessão das estações, ou o fato de que o Sol, sendo tão mais massivo, tão maior do que a Terra, como que ele consegue percorrer essa órbita ao redor da Terra em tão pouco tempo. Esse modelo geocêntrico ele foi sistematizado por Aristóteles no século IV a.C. e ele foi melhorado por Ptolomeu, que acrescentou epiciclos para explicar os movimentos retrógrados dos planetas, no século II da era cristã. Esse modelo, ele não passou por todo o século sem ser questionado. Então, o primeiro a questionar o fato de o Sol ser maior do que a Terra, então o Sol deveria estar no centro, foi Aristarco de Samos. E ele propôs um modelo heliocêntrico, em que o Sol deveria estar no centro, os planetas orbitando então o Sol. Então gerou uma certa controvérsia. Então quem está certo? É o Aristarco ou Aristóteles? Quem que gira ao redor de quem? Como não tinham muitos dados lá na Idade Antiga, pesou a opinião de Aristóteles, que foi a primeira enciclopédia lá do mundo antigo. E o modelo heliocêntrico não foi discutido seriamente nos séculos seguintes, até que no século XVI, Nicolau Copérnico escreveu uma obra chamada Sobre a Revolução dos Corpos Celestes, em que ele novamente descrevia o modelo heliocêntrico, em que os planetas eles se moviam ao redor do Sol em órbitas circulares. Nicolau Copérnico esperou para publicar essa obra quando ele estava quase morrendo, porque ele sabia que a sua obra ela ia mexer com os conceitos e ideias, não apenas da ciência, mas também da religião, pois naquela época existia a Inquisição, e a Inquisição julgava como heresia qualquer ideia que não estivesse de acordo com os seus dogmas. Então, nós temos como exemplo de quem foi julgado Giordano Bruno, que ensinou o modelo heliocêntrico e morreu condenado à fogueira. Outro que também foi julgado e condenado, mas não morreu porque se retratou, foi Galileu Galilei. Bom, nesta contradição, nessa controvérsia entre qual sistema é correto, surgem essas duas figuras, Tycho Brahe e Johannes Kepler. Tycho Brahe era astrônomo real no Observatório Astronômico de Praga. Ele era geocentrista. Ele, acreditando com a Terra no centro do universo, ele conseguiu medir com grande precisão o movimento dos planetas. Ele não chegou a nenhuma conclusão, mas ele registrou os seus dados coletados ao longo dos anos, e quem herdou esses registros foi o seu assistente, o matemático Johannes Kepler. Em posse desses registros, que tinham grande precisão, ele conseguiu deduzir 3 leis geométricas que explicam
o movimento dos planetas. Estas são as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, lei das órbitas, diz: os planetas se movem ao redor do Sol em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Então, ele observando as posições do planeta Marte, elas não se encaixavam bem no círculo, mas observando os estudos de um matemático grego que existiu 1800 anos antes de Kepler, Apolônio de Perga, ele estudando seções cônicas, ele descreveu esta forma, a elipse. A elipse, então, ele explicava o movimento do planeta Marte. Logo, Johannes Kepler chegou à primeira lei. A elipse, ela tem dois focos. Nessa aplicação, o Sol está em um dos focos. Logo, o planeta ora está mais próximo do Sol, na posição que se chama periélio, e ora está mais distante, o chamado afélio. Essa órbita elíptica leva a algumas consequências, nas quais a gente observa na segunda lei de Kepler, a lei das áreas, que diz que o segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. O que isso quer dizer? Que quando o planeta está mais próximo do Sol, ele se move mais rápido. À medida que ele se afasta, ele vai se movendo mais devagar. Kepler não sabia na época por que isso acontecia, mas isso depois foi explicado como uma consequência da lei de conservação do momento angular. A terceira lei de Kepler é uma lei mais matemática, diz que a razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de sua órbita é um valor constante. Então aqui temos, o quadrado do período, a razão dele com o cubo do raio é um valor constante. Aqui temos vários corpos celestes que orbitam o Sol, com o seu raio medido em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, e o seu tempo em anos. Organizando estes valores numa tabela, a gente tem para a Terra 1 ano, uma unidade astronômica, a razão deve ser 1. Mas essa razão, ela se verifica para todos os planetas com uma precisão de maior que 1/100º, mostrando que é proporcional para qualquer planeta o quadrado do período e o cubo do raio. Então, aplicando a terceira lei, encontramos a seguinte situação. Qual deverá ser o raio orbital médio de um cometa cujo período seja 27 anos? Então, aqui temos o quadrado do período, o cubo do raio. Essa razão, se o período for 27 anos e o raio em unidades astronômicas deve ser 1. Para facilitar os nossos cálculos, a fatoração de 27 é 3 ao cubo. Resolvendo essa equação, a gente chega que o cubo do raio deve ser 3 ao quadrado ao cubo, ou seja, o raio deste cometa ele deve ser de 9 unidades astronômicas. Observemos aqui a órbita de um cometa, que são um dos corpos celestes mais curiosos do Sistema Solar. A gente tem aqui uma órbita de um cometa, que é com uma elipse com uma grande excentricidade, diferente das órbitas dos planetas, cujos focos estão próximos uns dos outros, e essa elipse se aproxima ao círculo. Já para os cometas, essa elipse ela é bem acentuada. Uma curiosidade histórica que aconteceu foi que o astrônomo inglês Edmund Halley, estudando as órbitas de um cometa, levou esse problema a Isaac Newton. Isaac Newton, então, a partir desse problema, ele conseguiu deduzir a lei de gravitação universal e, posteriormente, todas as leis para o movimento da mecânica de Newton tiveram esse início a partir do problema que Edmund Halley levou a Isaac Newton. Antes destes
do movimento dos cometas seria explicado, os cometas eles surgiam como emissários de profecias do final do mundo. Todo mundo ficava com medo que quando aparecia um cometa no céu, que era o mensageiro do final do mundo, né? Racionalmente, Edmund Halley explicou o movimento do cometa e ele fez a primeira profecia que deu certo, que em certo ano apareceria novamente um cometa, que era o cometa que estava fazendo a sua órbita de novo e de novo. Então, utilizando a terceira lei de Kepler, Isaac Newton começou a explicar o universo de uma maneira que está mais próxima do que a gente conhece hoje em dia. Então, essa aula mostra o quanto as concepções de universo elas vão mudando de acordo com o nosso entendimento sobre o universo. Depois de Isaac Newton, veio Albert Einstein, que com a sua teoria da relatividade também mudou a forma com que observamos o espaço, o tempo, a gravidade. E muitas coisas ainda estão para ser descobertas. Assim como disse Isaac Newton, o que conhecemos é uma gota, o que desconhecemos é o oceano. Então, agradeço você que escutou essa aula até aqui e nos vemos na próxima aula.